Salmo 74, versículo 1. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Lembra-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Versículo de número 12. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Vamos falar juntos? Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Amém? Pode assentar no seu lugar. Meus irmãos, a Bíblia registra alguns salmos de autoria de Asaf ou de seus descendentes, dos seus filhos. Nós começamos uma série no Salmo 73 na semana passada. Quem estava aqui ouviu. E a mensagem também está disponibilizada nas mídias sociais de nossa igreja. Nós falamos porque prosperam os ímpios. Mas eu tenho uma pergunta para você. Como é que você reage quando as circunstâncias da vida parecem estar fora do controle? Como você reage diante de situações aparentemente sem solução? Quando você tem mais perguntas do que respostas, e quando as perguntas são difíceis de responder. Penso que muitos de nós passamos por tal situação. Temos que enfrentar momentos em que as perguntas são difíceis, são muitas, e as circunstâncias parecem estar fora do controle. No Salmo de número 74, é um salmo de lamento, um lamento profundo, é um salmo de lamento angustiado. A alma do salmista está em angústia total, por causa do cenário de destruição que ele vê na cidade. Ao que parece, esse salmo, segundo os melhores comentários estudiosos, ele foi escrito no momento da destruição de Jerusalém, quando o rei babilônico entrou e destruiu a cidade, queimou o templo a fogo, destruiu e levou cativo o povo. Parece-me que o salmista está descrevendo enquanto os instrumentos tocam, enquanto os saltérios são executados, enquanto os instrumentos estão se apresentando no louvor, ele conta a história de destruição. Um salmo de lamento, um masquil de Asaf. O cenário não é bonito, o templo foi posto abaixo, o lamento é profundo e a angústia toma a alma, porém o louvor está nos lábios dele. O salmista clama a Deus em um momento de desolação. Obviamente, meus queridos, se você for como eu sou, você terá mais facilidade para dar glória a Deus e adorar quando tudo está bem, quando as coisas estão sob controle. Muitos de nós temos facilidade em adorar a Deus e ter expressões de louvor quando as coisas estão no seu devido lugar. Mas no momento de desolação, o salmista tem um cântico de louvor ao Senhor. Tem um hino da harpa cristã, de poesia belíssima, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. No meio da escuridão podemos sim ter um cântico ao Senhor, mesmo que o lamento tome a nossa garganta e a voz fique embargada.
nós podemos e devemos adorá-lo em toda e qualquer situação. Asaf, ou um dos seus filhos, está ciente disso. Este salmo é um reflexo da dor e do desespero, mas também é uma declaração de fé. No meio da dor que passamos, no meio do desespero, é a oportunidade que nós temos para expressar a nossa fé. Naquela situação do Salmo 74, na epígrafe da Bíblia de estudo que tenho em mãos, diz que ele é um apelo para que Deus ajude o seu povo. As coisas estão difíceis, mas o salmista sabe a quem buscar e a quem recorrer. Sabe em quem colocou a sua confiança, e quem conhece o Senhor não vai se perder no meio das circunstâncias adversas. Você está sentindo a presença de Jesus? Então nós vamos avaliar e pensar em como podemos encontrar esperança em meio às dificuldades, lembrando, meus irmãos, que mesmo nas situações sombrias, Deus está agindo no mundo, mesmo no meio das situações mais complicadas. E eu escolhi um tema. O tema é a esperança no meio da desolação, um clamor ao Senhor. Desenvolvendo essa palavra, nós podemos dividir esse sermão em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o 3, que é o texto base, onde o salmista diz: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra nós? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança. Nesta primeira parte, nós podemos, em primeiro lugar, reconhecer que o salmista não tem problema de mostrar a sua tristeza. Nós estamos num tempo em que muita gente dissimula. Ser humano, nós conseguimos dissimular o nosso comportamento. Nós, por exemplo, podemos dizer para alguém que a gente ama a pessoa e não amar. Podemos sorrir e estar odiando. Nós podemos fazer isso, podemos mostrar algo diferente daquilo que nós estamos a sentir. Isso é comum. Claro que quem faz isso não veio no culto hoje. Claro que quem faz isso ficou em casa, está lá do outro lado da ponte, em outro lugar. Hoje só vieram os sinceros. A verdade, em primeiro lugar, é que não tem problema reconhecer a tristeza. No meio da situação adversa, o salmista reconhece, e ele começa o seu lamento reconhecendo a dor daquela situação. Está doendo? Está doendo. É um problema? É um problema, e ele não nega o problema. Ele consegue encarar o problema. O salmista apresenta o seu lamento reconhecendo que a situação é dolorosa, que a situação é difícil. Tem uma música que a gente canta aqui, que de vez em quando ela toca a gente de uma forma especial, uma música que extrapolou os arraiais da igreja e se tornou uma música cultural. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. E outro dia eu vi uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja cantando essa música, porque de fato não tem como negar. Eu abro aqui um parêntese para dizer que não tem como negar essa massa evangélica de milhões de pessoas produzindo conteúdo digital, cantando, gravando conteúdo, influenciando a sociedade. Está no trabalho, está na faculdade, está no consultório, está no escritório. Não tem como negar que a influência desse povo todo cristão pode permear a cultura nacional. E de fato, a música evangélica hoje é cultural também. E essa música, ela expressa isso. Está chorando? Está sentindo? Não tem problema sentir. O salmista apresenta isso. Começa o seu lamento reconhecendo a dor de uma situação adversa. Ele se pergunta, a gente pode depreender do texto lido, ele se pergunta se Deus esqueceu do seu povo. Porque em alguns momentos, a gente, obviamente, com a cabeça que temos, que não é lá essas coisas, a gente acaba imaginando que Deus se esqueceu de nós. A gente acaba pensando que Deus não está vendo.
A gente acaba achando que as coisas estão passando e Deus não percebeu. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Há um Deus no céu que não se esquece de você, que conhece os seus passos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, diz o profeta. Operando eu, quem impedirá? O Senhor é Deus acima de qualquer coisa, e Ele não se esqueceu de você. Glória a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos esquecidos no meio da luta? Mas em segundo lugar, nessa primeira parte, nós vemos o salmista tomando uma atitude. Já viu aquela pessoa que quando tem um problema ela trava? Apareceu um problema, ela trava, não vai para frente, não vai para trás, não resolve. Conhece alguém assim? Eu conheço gente assim, que é incapaz de tomar uma atitude, mas está perigoso, tem que tomar uma decisão agora, tem que resolver agora, é questão de vida ou morte. Mas a pessoa parou, travou, não vai. Tem gente até olhando para o outro, fazendo assim, ó, né? Olhando para alguém e falando assim, ó, te falei. Destrava, filho. Destrava. Deixa o Espírito azeitar as engrenagens. Deixa o Espírito colocar óleo na máquina. Talvez seja falta de óleo, de lubrificação, e o Senhor, Ele hoje quer fazer isso. Destrava. Deus quer que você esteja pronto para poder tomar uma decisão. O salmista, no meio do problema, ele não trava, ele reconhece o problema, ele sente tristeza, mas ele resolve agir. Eu não posso resolver, mas eu posso clamar. Eu não posso fazer a solução mágica chegar, mas eu posso clamar àquele que tudo pode. Há um Deus no céu escutando o nosso clamor. Então você pode clamar ao Senhor, e da mesma forma que o salmista clamou, nós também podemos fazer o mesmo. Em segundo lugar, o salmista tem uma lembrança das obras de Deus. Vendo tudo se acabar, percebendo a destruição que estava sobre o seu povo, percebendo a miséria que se abateu, vendo a cidade destruída, vendo o templo destruído, tudo queimado a fogo e o povo sendo levado cativo, o salmista, obviamente, ele tem um insight, é uma palavra bonita, né? Ele tem a ideia de parar de olhar para o problema, porque enquanto a gente olha para o problema, a gente não consegue olhar outras coisas, outras opções ou possíveis soluções. A gente às vezes está tão dentro do problema. É como se apanhasse e colocasse dentro do liquidificador. Você sai da hélice e bate no vidro. Sai do vidro, bate na hélice. E fica em loop, rodando ali o tempo todo, e nada de ter uma solução. O salmista, obviamente, precisa agora, para poder vencer aquela situação. Temos pais e filhos, adolescentes, jovens aqui, temos famílias enfrentando adversidades, tem gente enfrentando problema, tem crises acontecendo, crises conjugais, problemas de saúde, situações as mais difíceis. Eu tenho uma notícia para te dar: se você ficar olhando para o problema, você não vê as possíveis soluções, e às vezes não dá para olhar para o lado, para o outro, para trás ou para frente. Mas eu tenho um conselho para te dar: você ainda pode olhar para cima, você ainda pode levantar a cabeça. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Está chegando a hora, olhe para o alto, porque ainda há solução para você. O salmista, ao olhar o problema, não consegue ver a solução, mas nesse segundo ponto, nessa segunda parte da mensagem, ele se lembra das grandes obras de Deus. E em primeiro lugar, ele recorda-se de que Deus é o Criador de todas as coisas. O salmista se lembra das grandes obras de Deus. Ele se lembra, e você pega a partir do versículo 12 até o 17. Eu não vou ler, é um texto mais extenso, mas eu posso citar algo que vem à mente dele. Ele diz: o Senhor dividiu o mar, Ele é rei desde a antiguidade, Ele opera a salvação no meio da terra. Dividiu o mar com a sua força, quebrantando
quebrando a cabeça dos monstros das águas. Ele mostra o poder de Deus sobre a natureza. Ele diz que Deus abateu monstros marinhos, uma figura lendária como o Leviatã, no versículo 14. Ele diz que Deus controla as estações, isso está no versículo 17. Ou seja, o nosso Deus é Deus que criou todas as coisas, é Ele que tem o controle na sua mão. Se a gente está olhando para um lado e para o outro e não acha solução, olhe para cima, aquele que fez o mar, aquele que fez tudo, aquele que criou todas as coisas. Ele pode, se você pode levantar as mãos, levante. Ele pode sustentar você no meio da adversidade. O Deus que criou o céu cuida de você. A criação, as vitórias sobre os inimigos mostram o poder de Deus. Quando nós enfrentamos desafios, é fundamental que nos lembremos de quem Deus é. Nele, o Senhor, não há mudança, nem sombra de variação. Deus é Deus acima de qualquer coisa. Amigos mudam, pessoas mudam, você se decepciona. Tem gente em quem você colocou a sua confiança, contou situações e a pessoa agiu mal, e você se sentiu mal também com tal situação. Deus não muda. Quando enfrentamos desafios, a gente precisa se lembrar de quem é o nosso Deus. E eu me lembro, meus irmãos, do apóstolo São Paulo, quando ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Hoje eu insto com você, nessa segunda parte da mensagem, que você também se lembre de quem Deus é. Que você olhe para Ele com esperança e confiança e perceba: Ele não mudou. Eu mudei, eu mudo, mas Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Quando estamos nos desafios, nos lembremos disso. Em segundo lugar, o salmista traz à memória que esse Deus que não muda, Ele está com ele em toda e qualquer situação. O salmista se lembra de que as promessas de Deus se mantêm firmes. Nós somos instados a sermos influenciados por coisas ruins. Por exemplo, temos a tendência de nos lembrar das coisas ruins. Quem não se lembra dos atentados do 11 de setembro de 2001? É claro que tem muita gente nova aqui que não era nem nascido. Tem gente que já era nascido já? 2001 já era? Já era nascido já? 2001? Já, não, né? 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, os aviões, os atentados terroristas, e aquilo marcou. A gente lembra disso. Quem não é da época, quando vê o vídeo, quando vê a história, o Marco Zero, a torre que cai, os prédios, quanta gente que morreu, tanta coisa aconteceu ali, por atos insanos de alguém. A gente se lembra disso. Vamos falar de algo recente. As enchentes de março de 2023, as águas de março, findando o verão, como dizia Tom Jobim. Não foi só isso, foi destruição para a nossa cidade. Muita gente perdeu tudo. A igreja perdeu templos, os irmãos perderam bens, suas coisas, cidades inteiras destruídas, como Mimoso do Sul aqui do lado. Quando a gente lembra disso, o que acontece com a nossa mente? Isso não nos faz bem. Mas você não pode viver só dessas lembranças. Tem uma lembrança que você não pode se esquecer nunca. É o que Deus fez por você. Lembra de onde você estava e o que Deus fez para te tirar de lá. Nessa semana morreu um grande pregador, o pastor Woody Baucham Jr., um grande pregador reformado, dos melhores que eu conheço. Esse grande pregador pregava muito sobre o Senhor, e tem uma mensagem dele que ele fala sobre Jesus, e ele diz assim: eu não posso me esquecer de onde eu saí, do que Jesus fez por mim. Eu não posso me esquecer de quem eu sou.
Não posso me esquecer de tudo que Ele fez por mim. E quando eu olho para Jesus, eu estou parafraseando, porque ele, na sua pregação, na sua retórica, era uma metralhadora, o sujeito que pregava com muita força, com muita pujança. Ele dizia chorando, ele dizia assim: quando eu olho para Jesus, eu percebo a distância que Ele está de mim, e que eu não chego nem perto dos seus pés, e Ele está tão distante, eu não sou nada, Ele é tudo, é Ele que é, eu não sou. E quando eu olho para Jesus tão distante de mim, eu consigo perceber o tanto que Ele teve que percorrer para me alcançar, um pecador perdido como eu sou. O hino da harpa diz assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Jesus te ama tanto que Ele percorreu as maiores distâncias, do trono até o mundo, da eternidade até a terra, para alcançar um perdido como eu, e alcançar um perdido como você. O salmista tem certeza, que essa certeza também lhe dá esperança, mesmo em tempos difíceis. E ao recordar as obras de Deus, somos fortalecidos para enfrentar as nossas batalhas. A terceira parte, a confiança na restauração. É isso que o salmista tem no final da sua canção do Salmo 74. Os filhos de Asaf têm um papel importante na adoração, e dos mais de 10 salmos que eles compuseram, esse é um deles. É o ápice, por ser um lamento muito incisivo, é o ápice da manifestação deles diante do Senhor. E nesse ponto, no versículo 18 até o 23, o salmista clama por justiça. Ele quer justiça, ele quer que Deus haja de forma justa, porque à sua volta a injustiça campeia. O salmista se lembra de que Deus não ignora a opressão do seu povo, vendo o seu povo oprimido, sobrecarregado, esmagado pelo peso da injustiça. O salmista clama para que Deus exerça justiça para o seu povo. Nos versículos 18 até o 23 ele diz: lembra-te disto, Senhor. Versículo 19: não os entregues às feras. Versículo 20: atenta para o teu conserto. No versículo 22 ele diz ao Senhor: levanta-te, Senhor, pleiteia a tua própria causa. Em segundo lugar, na esperança de restauração, o salmista está no meio da dor, mas ele expressa a esperança de que Deus restaurará o seu povo. A restauração pode não ser imediata, mas devemos confiar. Deus está trabalhando. Pastor, mas eu não estou vendo. E quem disse que Deus só trabalha quando você está vendo? Deus não é como uma empresa que você tem que colocar uma câmera para poder o funcionário trabalhar. Claro que quem faz isso também não veio no culto hoje. A verdade é que Deus não trabalha só quando a gente está olhando. Muito pelo contrário, desatentos como somos, nós às vezes não sabemos a hora que Ele está trabalhando, a hora que Ele está agindo em nosso favor. E desatentos como somos, não percebemos como Deus trabalha, o jeito que Ele trabalha, como as suas mãos estão agindo em nosso favor. Não percebemos quando Ele se levanta, quando Ele cuida de determinadas situações. Nós somos muitas vezes negligentes com isso, mas independentemente da gente estar vendo ou não, Deus está trabalhando em nosso favor. Você não viu, mas Ele está ali. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não escutou, mas Ele já deu uma ordem, e a sua ordem está de pé. Ele está trabalhando em nosso favor. A restauração pode não ser imediata, mas nós devemos confiar nesse Deus que está trabalhando. A confiança na restauração nos leva a um lugar de paz, mesmo no meio das adversidades. Olhe para cá. Nós temos muitos porquês, e diante dos problemas a gente pergunta: por que, Senhor? Dependendo da gravidade da coisa, a gente fala: até quando, Senhor? Nossos porquês e nossos até quando não serão ignorados. As tragédias à nossa volta continuam,
gerando essas perguntas, nós sempre teremos porquês, sempre teremos até quando. Na vida nós teremos mais perguntas do que respostas. Mas mesmo diante dessa situação, há esperança no meio da desolação. E diante das situações da vida que estão aparentemente fora do controle, nós às vezes, reativos que somos, queremos empurrar as coisas do peito e resolvê-las à força. Há um Deus trabalhando por você, cuidando de você, que enviou o seu Filho do céu e veio em seu socorro quando você não podia fazer nada. Hoje você pode dizer: Jesus segurou na minha mão e hoje eu estou de pé pela graça de Jesus. Nossos porquês continuarão, nossas perguntas continuarão. Em nossa vida cotidiana eu preciso aplicar esse texto. Porque quando você lê o Salmo 74, ele é um salmo de lamento, com muitas imprecações, e a gente às vezes fica pensando: o que o salmista está achando disso tudo, falando para Deus se lembrar? Deus porventura se esquece das coisas? O salmista está dizendo: Senhor, pleiteie a sua causa, porque essa causa é sua. Será que ele pode dar ordem em Deus? Não é isso. Ele só está querendo dizer que tudo está diante do Senhor e que o Senhor pode trabalhar na hora que quiser. Em nossa vida cotidiana, enfrentamos a desolação, o desespero, mas devemos guardar a nossa fé e perseverar. É um desafio. Diante dos desafios, você precisa prevalecer e perseverar. Não desanimes. Deus proverá. Deus cuidará de ti. Teu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Está sentindo a presença dele aqui? Está sozinho nada, Deus está com você. Você está sentindo esse aperto aí? São as circunstâncias. E às vezes a gente enfrenta isso mesmo, a nossa humanidade. Sentimos, de repente um filho passa mal, tem que correr, vai para a UTI, tem que operar, tem que fazer um monte de coisa. Não é verdade? O fôlego falta, o que vai acontecer? Deus velará por ti. Deus cuidará de você. Você tem o Senhor cuidando de você. Em todo o tempo Deus está cuidando de você. Precisamos aplicar e guardar a nossa fé. Perseverar é um desafio. Devemos enfrentar as adversidades com certeza de que o nosso Deus está no controle e tem um propósito em tudo. Em vez de perguntar por que determinada coisa está acontecendo, que tal perguntar: para que, Senhor? Qual é o seu propósito com isso? Mesmo quando enfrentamos perdas no meio do sacrifício, Deus continua no trono. Sabe aquilo que tira seu fôlego? Aquilo que te dá medo? Sabe aquela situação que faz você ficar sem saber para onde vai? Que te deixa assustado? Olhe para cá. Deus está no trono. Quem se assusta é você. Deus não toma susto com nada. Deus não se assusta com as situações, com as adversidades da vida. Eu me lembro da história de Jim Elliot. Já contei isso aqui. Um jovem obreiro chamado por Deus, que sentiu um chamado para pregar para os índios Aucas, no Peru. Jim Elliot se casou com a irmã Elizabeth Elliot. Os dois jovens resolveram encarar, ele e mais 5 amigos, encarar o desafio de evangelizar essa tribo remota, uma tribo violenta, de canibais, perigosos à época. Ele foi avisado: não vá, eles são perigosos. Mas o chamado, quando queima no peito, não te deixa ficar parado. É verdade ou não? Quando o chamado chega, você sente o impulso de fazer o que Deus está mandando. E o chamado é mais forte do que a nossa vontade às vezes.
Jim Elliot aceita o desafio e vai pregar para aquela tribo remota. E sendo avisado, no contato que fizeram, quando conseguiram alcançar os Aucas, eles foram cercados por aquela tribo, e ele e seus amigos, obreiros, jovens, foram mortos. Aquela tribo era a tribo de canibais, e eles foram mortos. Instado a não fazer a obra de Deus, ele diz que tolo é aquele que tenta reter o que não pode guardar. Tolo é aquele que tenta reter o que não tem como ser guardado. E ele diz que ele não faria isso, não reteria o que ele não poderia guardar, para ter aquilo que pelos seus próprios méritos ele não poderia ganhar. Aquele homem morreu, cumpriu a sua missão pregando o evangelho e morreu pregando. No meio das adversidades a gente pensa, tudo está acabado. A irmã Elizabeth estava grávida do primeiro filho e não estava com ele. Passados alguns meses nasceu a criança, e aquela mulher viúva sem o marido disse o seguinte: ele não conseguiu, mas eu vou lá e vou pregar para aquela gente. Sabe o que aconteceu? Ela foi, e ela ganhou os Aucas para Jesus. No meio da adversidade, Deus pode estar te ensinando. Deus pode estar nos ensinando. No meio da adversidade, Deus pode estar nos dando a maior lição da nossa vida. Essa é a verdade, que devemos confiar sempre nele. Ele nunca falha. Mesmo quando aparentemente a derrota chega, ele nunca falha. Vale a pena você entregar aquilo que você não pode guardar. Entregue a sua vida, renda-se, mas a coisa está difícil, o círculo está se fechando. Saiba que Deus está trabalhando por você. Como é que podemos aplicar isso na nossa vida? Devemos nos lembrar de que somos chamados a confiar em Deus em toda e qualquer situação. Você não foi chamado para confiar somente quando tudo vai bem. Confie mesmo quando tudo não está bem. Deus está acima de toda e qualquer circunstância, e sabendo que Ele tem um propósito para nós em toda e qualquer situação, continue confiando. Pastor, mas eu não estou vendo. Continue confiando. Ele está vendo o que você não vê. Ele sabe o que você nem imagina. Ele está de olho em você. Está te vendo. Ao encerrarmos a nossa mensagem, eu convido você a refletir sobre as suas próprias lutas e clamores, a refletir sobre os próprios problemas que tiram o seu sono, aqueles que não te deixam em paz, os quais você não tem controle sobre eles e parece que tudo está perdido. E olha só, você não terá o controle sobre tudo. A vida não é um dispositivo eletrônico, não é uma parede de TV que você pegue um controle remoto com um infravermelho e que você possa zapear, trocar de canal, mudar, desligar. Ah, se você pudesse só mandar parar a vida para você descer do ônibus, não tem como. Confia em Deus, mesmo diante das adversidades, no meio das próprias lutas, você pode refletir que Ele, o Senhor, é aquele que cuida de você, mesmo quando as lágrimas embotam os olhos, mesmo quando a garganta está embargada e você não sabe o que fazer. O Salmo 74 nos ensina a levar as nossas preocupações a Deus. Não, amigos são importantes, mas pare de colocar suas preocupações nos ouvidos errados. Leve ao Senhor as suas ansiedades, entregue ao Senhor e Ele cuidará de você.
Está sentindo a presença dele? Pode adorá-lo. Que possamos sair daqui hoje com a certeza de que mesmo nas situações mais sombrias, Deus está conosco e nos ouve. E vamos nos comprometer a clamar por sua justiça. Quando oramos, venha a nós o teu reino, a gente está dizendo, a gente aceita as suas regras, a gente aceita o seu jeito, a gente vai onde o Senhor mandar. Não somos nós que decidimos o que vamos fazer, é Ele que manda, a gente obedece, é Ele que fala, a gente escuta, é Ele que sabe, nós não sabemos nada, é Ele que cuida e a gente aceita os seus cuidados paternais. Hoje é dia de descansar nos braços dEle, porque Ele pode cuidar de você. Glória a Deus, a Ele seja a glória para sempre. A resposta adequada para o desespero é ter esperança em Cristo. Nós não esperamos em nada nessa vida. Amigos falham, dinheiro acaba, problema acontece, a saúde vai embora, situações adversas aparecem, perdemos o controle. E tem hora que a melhor coisa que Deus pode fazer comigo ou com você é fazer a gente perder o controle, para a gente depender mais dEle, para a gente esperar mais do Senhor. Tem aqueles que gostam de ter o controle, e tendo o controle, não dependem, tornam-se autônomos, autossuficientes. E hoje Deus está dizendo, você sem mim não é nada. E você pode dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu citei alguns hinos da harpa e cito mais um. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em seu próprio lar, tu precisas de Jesus. Quando problemas acontecem, a nossa necessidade é Jesus com a gente. A nossa resposta adequada para o desespero é ter esperança em Cristo, longe dele. A Sara cantou, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não valerá a pena olhar para as circunstâncias e tentar justificar a nossa própria frieza, a nossa própria apatia, a nossa falta de compromisso. Olhar para os problemas e dizer, eu não vou porque tem gente com problema, eu não vou na igreja porque tem problema na igreja. Obviamente você vai ter que sair de tudo, até da sua família, porque problema tem em casa, tem na rua, tem no trabalho, onde tem gente. Mas eu tenho uma coisa, aquele que é perfeito, aquele que é maior que tudo, aquele que é o Senhor da glória, Ele também está na igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está aqui por causa dele. Não, você não veio aqui porque a Sara cantou o ministério de louvor, ou porque está ouvindo uma mensagem. Você não veio aqui por causa de mim ou por causa de ninguém de nós. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer que sem Ele você não consegue viver. Ah, mas tem adversidade, tem problema. Tem. Mas Ele está vivo. E Ele está cuidando de você. A resposta adequada para a desesperança é a esperança em Cristo. E Paulo diz assim, eu termino. Se eu esperar em Cristo, somente nesta vida, que miserável homem que sou. Nossa esperança não pode se basear nas coisas e circunstâncias. Nossa esperança é Jesus. Nossa esperança é Cristo. Ah, mas o mundo está difícil. Com Cristo você vence. Ah, mas eu não estou aguentando. Com Cristo você aguenta. Ah, eu vou parar. Não. Com Cristo você vai até o final. Você não vai parar. Com Cristo você vai até o fim. Eu me dirijo também a você que vai adiando as decisões. Você precisa tomar uma decisão, você precisa se tornar membro da igreja, assumir compromisso e responsabilidade, mas adia isso. Você precisa voltar para o Senhor, reconciliar, mas vai adiando esse negócio. Hoje Deus está dizendo, as adversidades estão aí, os problemas estão acontecendo, porém há um Deus do céu que te chama e te espera. Ele diz, vem filho amado, eu te espero, vem depressa. Porque a resposta para a desesperança
a mais adequada é ter esperança somente nele, porque distante dele não valerá a pena viver. Distante dele você não conseguirá chegar ao final.